Doutor Idalino, o mestre Freud, lá no passado, né, ele utilizava, inclusive, a hipnose, junto com Foucault, na França, em Paris. E ali, ele deixou de utilizar, por influência do Foucault, né, e pela ineficácia, segundo o próprio Freud, falava que a hipnose tinha, e ele desprezou e usou a associação livre, que não deixa de ser uma ferramenta, que não deixa de ser uma ferramenta hipnótica. Lógico. Ele só trocou de nome. Ele deixou mesmo por conta, porque ele buscava aí a origem da histeria, né? Ele deixou por conta da influência do Foucault naquela época, ou ele mesmo não acreditava na hipnose? Porque o Foucault dizia que a hipnose era um jogo de poder, né? E poder não cura quem está precisando. Por isso que eles dois desprezaram. Me fala um pouco aí, por que o Freud desprezou a hipnose? Olha só. Quando a hipnose ela entrou em formatação, né? Muitas coisas ninguém conhecia, né? Então só sabia aplicar, só sabia os resultados, né? Então, mas Freud, ele não muito se ligou com isso, porque ele também acreditava que o simples diálogo, o simples permitir que a pessoa externasse suas questões, seus conflitos, resolveria. Então, resultado, ele criou a psicanálise, que é a associação livre. Não é? Então, resultado, ele preferiu investigar. Ele simplesmente... a hipnose naquela época era como se fosse uma ferramenta mágica. Né? O camarada chegava, dava o comando, olha, aqui agora você não vai sentir mais isso. Olha só, como é que pode? Eu pergunto, como é que pode? Se a pessoa tem um conflito, eu hipnotizo a pessoa e digo para a pessoa, a partir de agora, esse conflito não vai existir mais. Eu tenho que dizer, a partir de agora o conflito não existe mais, ou eu tenho que trabalhar aquela memória e dissolver aquela memória realmente para realmente resolver. Eu tenho que trabalhar. E naquela época a hipnose era muito assim, era por comandos, né? Então a hipnose, o Freud, ele viu perfeitamente que o que precisava era trabalhar. E quando ele trabalhava com associação livre, ele conseguia dissolver, que é o que ele chamou de psicanálise, né? O comando, como o senhor se refere, não seria, na verdade, um estímulo ou uma sugestão ao inconsciente? É uma sugestão ao inconsciente. E quando eu sugiro ou sugestiono, que ele faça aquela sugestão para o paciente, eu não estou comandando do mesmo jeito? Eu não estou mexendo com o inconsciente? Estou dando um comando disfarçado? Tá, então vamos lá. O que é a sugestão sem trabalhar o conteúdo e o que é uma sugestão que eu já trabalhei o conteúdo? Porque o que é o conflito? É um condicionamento. Por que o conflito está aí? E que está gerando desarmonia da pessoa no dia a dia. E que eu acesso o inconsciente da pessoa. E trabalho, descobri e trabalho, dissolvo, pronto. Só que a sugestão eu vou dar para o inconsciente da pessoa em cima do condicionamento que existe. Porque aquele cérebro, aquele inconsciente estava acostumado àquele comportamento. Mas a partir do momento que eu trabalho, faço a mente do inconsciente revivenciar, rememorar a situação, eu vou desprogramar tudo, está limpo. Então, se eu não der, no caso, a sugestão para chamar a atenção para o inconsciente, minha sugestão seria pedir para a pessoa fechar os olhos e imaginar, criar uma imagem mental daquela situação, ou seja, o que antes provocava o conflito, agora não provoca mais. É a sugestão nesse sentido. Agora, o que é errado é dar a sugestão sem trabalhar, sem dissolver a origem, a memória da origem. Eis então a necessidade de um psicoterapeuta, ao atender o cliente pela primeira vez, fazer uma belíssima anamnese, né? Profunda, belíssima. Os primeiros contatos, as primeiras sessões, indo devagar para descobrir lá num determinado ponto, se ele achar que deve utilizar a ferramenta hipnose para ir direto ou procurar algo que está provocando aquele conflito, que se faça. Então,
é importante demais que o paciente procure o psicoterapeuta, um hipnólogo de confiança, que tenha um histórico, que tenha pacientes, clientes que dê aí o seu depoimento, porque vai mexer com a coisa mais nobre da vida dele, que é a parte psicológica. Mas se você trabalha, se o psicoterapeuta, ele trabalha com a psicanálise, geralmente, dificilmente ele vai usar a hipnose. Ele vai usar única e exclusivamente a associação livre. Única e exclusivamente. Por isso que Freud abriu mão da hipnose. Ele fez valer a técnica dele, que é a associação livre. Que, como a gente falou ainda há pouco, não deixa de ser também um jeito de hipnose, né? Porque a associação livre é uma ferramenta hipnótica, porque, vamos dizer o seguinte, aquelas ferramentas, tem diversas ferramentas hipnóticas, né? Tem a da escada, do elevador, tem a da cebola. São tem técnicas de indução. As técnicas de indução, que acaba sendo também uma associação livre, né? Sim. Então a gente traz as demandas do paciente do jeito que ele quiser, a gente vai conduzindo. Com certeza. E não deixa de ser uma hipnose com outro nome, né? Eu acho que sim. É só o nome, hipnose. O que é hipnose? Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson